Oi, gente, voltei para nossa quarta aulinha sobre análises de índices financeiros para podermos fazer o diagnóstico e tomarmos as decisões nossas financeiras, tá? Agora então, vamos por fim chegar nos índices, né, gente? Trabalhar com os nossos índices, tá? Então, índices é, que nós vamos trabalhar, que são os principais, esse são de análises verticais, tá? Ou seja, nós vamos trabalhar com coisas diferentes dentro do mesmo ano. Então, os índices que nós vamos trabalhar agora, especialmente o índice de liquidez, é um índice importantíssimo e é um índice de análise vertical, ok? É um índice de análise vertical, tá? Então, aqui é o seguinte: liquidez, gente, eu vou resumir. É o que eu botei lá no primeiro vídeo. É money, é dinheiro, tá? E aqui é para saber como é que eu tô de dinheiro, dinheiro na mão, dinheiro, tá? Ok? Dinheiro mesmo, ok? Então, falou em liquidez, é a linguagem técnica de economia, de contabilidade, para falar dinheiro, tá, gente? Então, primeiro índice. Eu tenho dinheiro para pagar minhas dívidas agora? Já? Nesse dia de hoje? Então, chama-se índice de dinheiro imediato ou índice de liquidez imediata. Como é que eu vou saber se eu tenho condições de pagar as minhas dívidas tudo hoje ou não? Você vai fazer uma conta de dividir através de uma análise vertical. Você vai dividir a disponibilidade, que é o que você tem em caixa, que está lá no balanço patrimonial, dividido pela sua dívida, pelo seu passivo que você tem. Então você pega o seu caixa, a disponibilidade, né, o seu caixa, divide pelo seu passivo, ok? Quanto maior for esse número, mais você vai ter condições de pagar tudo que você deve. Quanto menor for esse número, significa que você vai ter dificuldades para pagar o que você deve. E essa relação é sempre de R$ 1. Então, se a sua conta der 1,5, significa que você tem, para cada R$ 1 que você deve, você tem 1,5 em caixa para pagar. Tá ótimo, né, gente? Ainda vai me sobrar de cada R$ 1 50 centavos. Mas se eu fizer essa conta e der 0,5 50 centavos, significa que para cada R$ 1 que eu devo, eu só tenho 50 centavos em caixa para pagar. Então, ou seja, eu só posso pagar na hora, na bucha, metade no dia, né? Em disponibilidade, eu só tenho metade, se é 50 centavos, 0,5, a divisão do caixa por todo o passivo, por toda a minha dívida, né? Eu só tenho em caixa metade do dinheiro. A outra metade virão o quê? Virão do a receber, né? Virão daquilo que você ainda tem a receber, ok? Mas como que eu vou saber se eu tenho para receber? Então aí para isso entra outra conta. Essa aqui, ó, liquidez corrente. Porque aqui não entra só o caixa. Olha só, aqui vai entrar o que? Vai entrar o seu estoque e vai entrar o seu a receber, tá? Então aqui você conta com tudo que você tem ainda para vender, o que você já vendeu e não recebeu e ainda o que você já tem. E aí é a mesma coisa. Você divide então todo o seu ativo, que isso é o ativo, né, gente? É o caixa, o a receber e o estoque, dividido por quem? Pelas suas dívidas. E se nessa divisão, tendo lá como o seu divisor, o passivo e o dividendo seu, seja o ativo, se der acima de R$ 1, significa que tudo que você tem para vender ou para receber e mais do que você tem em caixa, sendo maior que paga suas dívidas. Isso é fundamental, né, gente? Porque se aí der menor do que zero, der 0,9, significa que você tem mais dívidas do que você tem dinheiro, você tem estoque e que você tem a receber. Ah, você deixou a coisa sair fora do controle. Você está na rota certa da falência, gente. Então esse índice aqui é muito importante. Porque pelo menos com o estoque e com a receber, eu tenho que estar, sabe? Tem que dar 2,1, 2,2, 3, 4, 5 ponto alguma coisa. Eu tenho que, obviamente, se eu vender tudo e receber tudo,
não é possível que eu não consiga cobrir minha dívida. Porque se eu tiver na situação que essa conta, essa divisão dê menor do que 1, ou seja, para cada R$ 1 que eu devo, eu não consigo nem arrecadar R$ 1, dê menor que 1, eu já estou falido e não sabia, né? Isso não pode acontecer. É normal que aqui, ó, no imediata, dê até menor do que 1. Ou seja, para cada R$ 1 que eu tenho de dívida, eu ainda não tenho R$ 1 para pagar. Mas sem problema. Por quê? Porque eu não vou pagar todas as dívidas naquele dia. Mas eu sei que a longo prazo, tudo que eu tenho em estoque a receber e também em dinheiro, cobre sim, sobrando 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes tudo que eu devo. Quanto maior, melhor, né? Então, quanto maior der o resultado dessa divisão de liquidez, melhor, tá? E para a gente não cair numa arapuca muito complicada, inventar o tal da liquidez seca, que para quem é administrador, para quem controla suas dívidas, é muito bom. Por quê, gente? O que é a liquidez seca? É a mesma coisa do que a liquidez corrente, com a única diferença que na liquidez seca, gente, você não vai contar com o que você não tem. O que é que eu tenho que eu não posso contar? É meu estoque. É por isso que aqui, ó, ele tira o estoque. Ele vai lá no balanço patrimonial dele e só conta com o dinheiro em espécie, caixa, banco e com o a receber e esquece do estoque. Porque ele não vendeu, então ele não conta. E aí ele divide de novo pelas dívidas que essa é real e essa ela tem. Ele não vai fazer dívida ainda. O passivo circulante já é dívida real. E quando eu dividir de novo, tá? O que eu tenho em dinheiro e a receber pelo que eu devo, esse número tem que dar maior que 1. Ou seja, para cada R$ 1 de dívida, eu devo ter R$ 2, R$ 3, R$ 4, R$ 5. Se der menor que 1, eu já estou na seguinte situação. Eu tenho que queimar estoque, porque deu menor que 1. Eu não tenho nem como pagar com o que eu tenho para receber e o que eu tenho em dinheiro. Então eu tenho que queimar o meu estoque para criar o quê? Dinheiro para poder pagar as minhas dívidas. Então esse número também tem que ser melhor situação seja maior que 1. E quanto maior que 1, melhor será a minha situação. E aqui não deixa eu cair numa coisa perigosa, num auto-engano. Qual é? Eu faço essa divisão aqui da liquidez corrente e falo assim, poxa, deu 10, ó, deu 9. Ó, ótimo, eu tô sobrando, tenho 10 vezes mais em capital investido aqui, tá? Do que eu tenho de dívida. Só que você não sabe quanto é dinheiro mesmo e quanto é estoque. Então aí por isso que você faz a seca. Porque a seca te dá quanto que você tem em dinheiro mesmo. E olha que um dinheiro desse ainda é a receber. Mas já é mais garantido, porque você já vendeu, né? É mais garantido. Então essa é um índice mais realista, que mostra realmente como que você está em termos do seu caixa, em termos de despesas e em termos de receitas, tá? Então esse não deixa a gente cair naquele ledo engano, tá cheio de estoque e pensamos que tá bem. Por quê? Porque você tem estoque, mas você não tem dinheiro, você não vendeu, tá? Então a liquidez seca é muito importante. E por último, esse aqui, gente, é um balanço geral da nossa empresa. Por quê? Porque ele pega todo o ativo e pega todo o passivo e divide um pelo outro. Só para ter uma noção geral de como está nosso patrimônio, tá? Então ele vai pegar tudo que a gente deve e dividir por tudo que a gente tem, tá? Isso aqui a gente vai fazer no caso de se a gente precisar falir, né? Ok? Mas é só para a gente ter um balanço geral. Mas o que realmente a gente importa para a gente é a seca, para garantir que nosso caixa tá bem, tem entrada lá que vai cobrir tudo, e a imediata para ver se no dia a dia eu estou podendo cobrir as minhas despesas, tá, gente? Ok? Então é o que? É um índice importantíssimo que mostra como a empresa está de dinheiro, ok? E todos os continhos de dividir na relação de R$ 1. Para cada R$ 1 de dívida, quanto eu tenho em reais para receber. Esse número sempre, quanto maior, melhor, tá? E deve ser acima de 1. Tá bom, gente? Então, por hoje, vamos encerrando aqui, ok?